Depois de ter vencido todas as tentações no deserto, Jesus voltou para Galiléia. E quando ele chegou em Nazaré, que era a cidade onde ele foi criado, ele entrou num dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi dado a ele o livro do profeta Isaías. E quando ele abriu o livro, achou aquele lugar onde está escrito: "O Espírito Santo é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a apregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor." E fechando o livro, tornou a dar ao ministro e sentou-se. E os olhos de todo o mundo se voltaram para ele. Então ele disse: "Hoje se cumpriu essa escritura aos vossos ouvidos." Muita gente ali não entendeu, mas naquele momento o Senhor Deus estava confirmando a palavra dele, aquilo que ele havia dito por intermédio do profeta, há 698 anos antes do nascimento de Jesus. A palavra de que aquele homem conhecido como Jesus de Nazaré fora ungido por ele para pôr em liberdade os oprimidos, dar vista aos cegos, curar as doenças e expulsar os demônios. Deus estava dizendo para aquele povo que ele havia capacitado aquele homem, conhecido entre eles como o filho do carpinteiro. Deus havia lhe dado poder sobre todos os espíritos imundos para expulsar, havia lhe dado poder para curar todo tipo de enfermidade, todo defeito físico, e havia lhe dado autoridade para perdoar pecados e colocar em liberdade todos aqueles que estavam sendo oprimidos e aprisionados pelo diabo. A Escritura Sagrada diz em Mateus 4:23: "E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo." A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Isso significa que Jesus não deixou de ter o mesmo poder e que ele não está hoje incapacitado de continuar fazendo aquilo que ele fez no passado. De forma alguma, ele continua o mesmo. Então, se você ir se encontrar com Jesus, como fazia as pessoas no passado, e contar para ele os seus problemas, certamente ele vai te ouvir e vai te dar a solução. As pessoas que vinham até ele no passado descobriam que ele não pregava religião. Jesus nunca pregou religião alguma. Ele não condenava ninguém. As pessoas descobriam que ele tinha o poder para curar todos. E a mesma coisa hoje. O poder dele continua o mesmo. Se você for ao encontro dele, ele vai resolver o seu problema. A dúvida de muitos é: como eu posso ir ao encontro de Jesus se ele não está mais aqui? Verdade. Jesus, depois de ter sido crucificado, depois de ter descido ao inferno, ter enfrentado e vencido o diabo e todos os demônios, ele ressuscitou, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso. Mas quando nós voltamos a nossa atenção para a palavra de Deus, ali está Jesus. Quando nós nos reunimos para ler, para estudar as Escrituras Sagradas, Jesus se faz presente em espírito. Ele próprio disse: "Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles." Por esse motivo eu convido você a unir-se comigo hoje para mais um estudo que nós vamos fazer das Sagradas Escrituras. E pode ter certeza, quando nós nos ligarmos na palavra de Deus, quando a nossa fé se unir na mesma palavra que estamos estudando, Jesus se fará presente em nosso meio. Preste atenção numa coisa: Jesus nunca vem até nós para perder tempo. Quando ele vem nos visitar, e ele nos visita quando nós damos atenção à sua palavra,
Quando Ele vem nos visitar, Ele vem para resolver os nossos problemas. Ele nunca vem até a nós à toa, em vão. Ele vem para resolver os nossos problemas. Nunca Jesus se aproximou de alguém, ou alguém que tenha se aproximado dele continuou da mesma maneira. Não. Quando Jesus vem até nós e nós vamos até Ele, é para resolver a nossa situação. Se até hoje a sua situação não se resolveu, é porque você ainda não se colocou diante dele com devoção. O que é me colocar diante de Deus com devoção? É chegar diante dele com dedicação. É preparar o meu coração para ouvir de bom grado, com desejo sincero de aprender o que eu tenho de fazer para agradá-lo. Eu tenho que me preparar para estar diante de Deus com todo o desejo da minha alma. E não deixar que nada desvie a minha atenção na hora que eu estiver lendo ou na hora que eu estiver ouvindo a pregação. A minha atenção tem que estar focada ali. Quando Ele estiver falando comigo. Por isso é bom quando você for ler a Bíblia, ou ouvir a pregação da palavra, ou assistir os nossos vídeos. É bom que você se considere em uma audiência com Deus, porque é exatamente isto que está acontecendo. Você está agora em uma audiência executiva com o Senhor Deus, e Jesus está presente em nosso meio. Se eu não der a devida atenção, o devido respeito que Ele merece, Ele vai embora e eu vou ficar sem a bênção. Então se prepare. Deixe agora tudo o que você está fazendo. Não permita que nada tire a sua atenção. Concentre naquilo que nós vamos estudar. Porque Jesus disse, onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, no meio deles eu estarei. Talvez você esteja dizendo, será que hoje Deus vai resolver o meu problema? Depende. Ele está aqui do seu lado, do meu lado. Onde nós estamos para manifestar o poder dele do mesmo modo como ele fazia no passado? Como é que ele fazia? Você pensa que ele chegava e curava todo mundo? Não. Jesus pregava a palavra, ensinava. E aquelas pessoas que criam, ele curava. Os fariseus não gostavam de Jesus, não eram curados. Os religiosos não gostavam dele, não eram curados. Mas por que os religiosos não gostavam de Jesus? Porque eles tinham inveja. Eles queriam ter o povo nas mãos e ensinavam mentiras, ladainha, conversa mole, só para manter o povo cativo. Nunca curaram ninguém, nunca expulsaram os demônios de ninguém, nunca mudaram a vida de quem quer que seja. E quando Jesus chegou ensinando a verdade, e o povo via que a palavra de Jesus era verdadeira, via os sinais que ele fazia, via que as enfermidades fugiam do corpo das pessoas, Jesus mandava o demônio e ele saía. Quando o povo começou a perceber e começou a ir após Jesus, os religiosos então começaram a ranger os dentes. E eles se viram perdendo a credibilidade. E estão rangendo os dentes até hoje, porque sabe que quando a pessoa descobre que essa porção de imagem, esses ídolos todos que eles inventaram, é tudo uma farsa, que não tem poder algum, e quando percebem isso, o povo se desfaz desses objetos e deixa de seguir essas conversas mole e vem para o Evangelho, que não é religião, mas sim, como disse o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os líderes religiosos da época, muitas vezes, eles pegavam pedra para apedrejar Jesus, porque eles tinham medo de perder o seu ganha-pão. Eles não queriam de modo algum, como ainda hoje não querem, que o povo descubra a verdade. Porque se todo mundo deixar esse negócio de religião, e é um negócio mesmo, tem muita gente se enriquecendo com isso, mas como eu ia dizendo, se todos acordarem para a verdade, ao invés de ficar preso nessa coisa de religião, abrir o coração para ouvir o que Deus fala, não através do pregador, mas através da palavra de Deus, as pessoas vão se libertar. Vão descobrir que servir Jesus é muito diferente de seguir religião. Aquele que quiser provar se o Evangelho é mesmo o poder de Deus, basta ousar crer e praticar o que ele diz. Jesus disse que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou não. O grande problema das pessoas chama-se religião. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo declarou o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito. Com letra maiúscula, ele está falando do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho. Espiritualmente falando, o vinho aqui significa ensinamento religioso, doutrina de homens, coisas que geram contendas, geram discórdia, geram brigas. Começam a falar de costumes, de tradições, aí uns dizem que você não pode se vestir assim, que não pode usar o cabelo desse jeito, que não pode fazer isso, não pode aquilo outro, tem que guardar esses dias, não pode isso, não pode aquilo. Então a pessoa fica dando ouvido a esse montão de coisas e ela fica como uma pessoa embriagada. Chega a hora que ela não sabe mais o que é certo e o que é errado. Isso faz uma confusão danada na cabeça da pessoa. Ocupa a mente dela com um montão de coisa que não leva a nada. E não deixa ela cuidar, em se guardar, em olhar, em obedecer a palavra de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que não é para você se deixar embriagar com essas coisas, com esses ensinamentos religiosos, mas que você deve procurar se encher da presença de Deus. Ele diz, enchei-vos do Espírito. Porque aquele que é cheio do Espírito Santo se torna uma pessoa diferente das demais. Essa pessoa se destaca no meio da multidão. Nos momentos mais difíceis, estes são os que sobressaem, porque não se deixam abater pelas dificuldades. São pessoas intrépidas, valentes, corajosas, que não têm medo de enfrentar o inimigo. Um exemplo de pessoa assim foi Gideão. Isso está escrito no livro dos Juízes, no capítulo 6. Havia um povo mau naquela época que queria destruir completamente os filhos de Deus. Esse povo foi riscado do mapa, não existe mais. Eram chamados de os Midianitas. Era um povo perverso. Os Midianitas estavam invadindo Israel. O povo plantava, quando chegava o tempo da colheita, todo ano eles vinham e devastavam tudo. Pegavam tudo para eles, queriam matar o povo de Deus à míngua. E parecia que iam conseguir. Eles já estavam praticamente sem nada. 7 anos na miséria. Eles oravam, parecia que Deus não queria fazer nada. Por que isso? Porque haviam deixado de obedecer ao Senhor. Estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus. No capítulo 6 de Juízes, está escrito assim: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Deus para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Tem muita gente, até dentro da igreja, que está afastado de Deus. A palavra de Deus já não significa nada para essa pessoa. Ela não sente mais a presença de Deus, ela não sente quando Deus fala com ela. Os conselhos da parte de Deus, a pessoa deixa passar, não quer saber, não respeita, não dá atenção para aquilo que Deus diz. Aí surgem os problemas, surgem as lutas, as dificuldades. O inimigo vem e começa a oprimir a pessoa, começa a apertar de todos os lados. Nada mais dá certo. Quando isso acontece, só tem uma coisa a fazer: clamar ao Senhor, como fizeram os filhos de Israel. E diz aqui no versículo 6, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando eles viram que a situação estava crítica, aí eles começaram a acordar e começaram a clamar a Deus.
E isso tem sido assim nos dias de hoje também. Muitas famílias, é só depois que acontece o pior, alguém pega uma doença, sofre um acidente, morre, alguém vai preso, a filha vira mãe solteira, o menino resolve virar menina, o marido dá no pé, a mulher arranja outro, enfim. Quando a vaquinha vai para o brejo, aí a pessoa acorda. E foi o que aconteceu. Quando eles já não aguentavam mais de tanto sofrimento, 7 anos de miséria, então começaram a clamar. Mas tem gente que mesmo vendo tudo errado acontecer ainda não acordou. Continua na mesma prática. Não tem tempo para buscar Deus. Arruma tempo para tudo, menos para Deus. Mas então eles clamaram ao Senhor e Deus enviou um profeta para lhes advertir, para mostrar para eles que todo aquele problema tinha uma causa. E qual era a causa? Veja o que disse o profeta. Juízes capítulo 6, versículo 8, diz assim: Enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Aquela desgraça toda que estava acontecendo tinha uma causa. Maldição sem causa não se cumpre, nunca se cumpriu e nunca vai se cumprir. Preste atenção aqui, você que tem medo de macumba. Aprenda essa verdade, porque o diabo usa o seu medo para entrar na sua vida e aprontar com você. O medo é uma brecha por onde o mal consegue entrar na sua vida. Aprenda a palavra de Deus para que você não viva com medo. Diz a Escritura Sagrada que a maldição sem causa não se cumpre. A Escritura Sagrada é o documento oficial que rege o mundo espiritual. Se você andar de acordo com essa lei espiritual, você vai ser guardado por Deus. Então, pode ser quem for que lançar sobre você qualquer maldição, pode fazer o trabalho de bruxaria que for, pode ser o pior feiticeiro, não importa. Se você não tiver culpa no cartório, ou seja, se você não der motivos para ser amaldiçoado, não saindo da palavra de Deus, não temendo as ameaças, não deixando de andar conforme os preceitos e os mandamentos do Senhor, então pode fazer o que for contra você que não vai te atingir. Enquanto você anda na luz, Jesus disse que você não tropeça. Se você está tropeçando na vida, se as coisas não estão indo bem, se tudo está pegando em você, até pensamento pega, é porque você está deixando de seguir a palavra de Deus. Longe de mim acusar você, eu não estou apontando o dedo para você, não estou julgando você, nada disso. Eu estou apenas querendo ajudar você a entender o motivo pelo qual você está enfrentando essa luta. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Há algum tempo atrás eu postei um estudo, um vídeo chamado Não Ande em Trevas. Se você ainda não assistiu, eu recomendo que você assista. As pessoas muitas vezes elas ficam com medo dos espíritos maus, da feitiçaria, da bruxaria, e eu não sei mais o que. E o medo abre a porta para os demônios entrar. E não é só isso não. Muita gente está se curvando diante de estátua, diante de imagens de escultura, estão venerando imagens que as religiões inventaram, sem saber que tudo isso é uma coisa diabólica. É uma coisa que ofende a Deus. A idolatria é considerada uma traição ao amor de Deus. Os filhos de Israel estavam adorando esses deuses e se esquecendo do Deus verdadeiro que disse: Eu sou o Senhor. Eles estavam esquecendo que foi Deus que havia tirado eles, livrado eles dos inimigos. E agora se voltaram para as estátuas, para esses objetos que foi inventado pelos homens. Estavam se esquecendo do Deus verdadeiro. Então Deus estava permitindo que o inimigo os assolasse. Porque se eles não se voltassem para Deus,
como é que Deus ia livrá-los? Eles estavam buscando não o favor de Deus, não a proteção de Deus, mas estavam buscando a proteção dessas estátuas, desses ídolos. Então Deus deixava que os ídolos, então, que livre eles. Mas quando eles clamaram, então o profeta foi enviado para advertir que não seguissem mais os costumes idólatras, que não mais se curvassem a esses outros deuses. Quem sabe se essa não é a causa do seu problema? Quando a pessoa faz o que não agrada a Deus, essa pessoa se torna escrava dos espíritos maus, porque são eles os responsáveis por atrapalhar a vida do ser humano. Mas quando alguém dá ouvidos ao que Deus fala e obedece à palavra, essa pessoa recebe poder para vencer o inimigo. E não importa quem seja, você pode não ter força alguma, capacidade nenhuma para lutar contra o mal que se levantou contra você. Mas se você pegar a palavra de Deus, aquilo que Deus fala ao seu coração, aquilo que Ele te faz entender que você pode fazer, que vai dar certo, e você fizer conforme Deus disse, vai funcionar. O profeta então foi e falou o que Deus mandou falar. E havia ali um sujeito chamado Gideão. Era um jovem, que era o caçula de 3 irmãos, e naquele tempo o primeiro filho, o primogênito, era quem herdava tudo. Os bens da família era tudo para ele. Quando ele morresse, então passava para o segundo filho. E Gideão era o 13º filho, ele não tinha nem esperança de herdar coisa nenhuma. Mas ele prestou atenção naquilo que o profeta falava. Ele acreditou que com a ajuda de Deus ele poderia sair daquela situação. E Gideão decidiu então que ele não ia deixar os midianitas levar todo o trigo que eles plantaram. E ele então colheu o trigo que havia plantado e foi malhar o trigo no lagar. O que é um lagar? Lagar é uma espécie de tanque onde se espreme, se pisam certos frutos, como uvas para fazer o vinho, por exemplo, ou azeitona para tirar o azeite. E ele foi para o lagar para malhar o trigo escondido dos midianitas. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joaso, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Meu irmão, minha irmã, preste atenção numa coisa. Diz aqui que o anjo do Senhor veio quando Gideão deu ouvidos ao que o profeta disse e decidiu que ia lutar pela sua sobrevivência e que não ia desistir. Quando nós damos ouvidos ao que Deus fala com o nosso coração e quando nós decidimos lutar contra o inimigo que está nos atacando, o anjo de Deus vem. Isso não acontecia só naquele tempo, não. Acontece hoje. Diz no Salmo 34, versículo 7, que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Ou seja, daqueles que dão ouvidos à sua palavra, daqueles que o respeitam. Quando você dá ouvido à palavra de Deus, o anjo do Senhor vem e se acampa ao seu redor. E para que ele venha se acampar ao nosso redor? Diz aqui no Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele vem para nos proteger, para nos livrar. Gideão não estava vendo o anjo. Nós não vemos o anjo de Deus, a não ser que ele se materialize. E eles têm essa capacidade de assumir a forma humana quando necessário. E isso aconteceu aqui. Diz no versículo 12 que então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Eu imagino que Gideão deve ter ponderado com ele, deve ter dito: ô anjo, tu tá de brincadeira, cara? Você não está vendo tudo o que está acontecendo conosco? Nós estamos morrendo à míngua e você vem me dizer que o Senhor é comigo? Claro que Gideão não sabia que era um anjo. Não sabia. Porque ele estava ali em forma de homem, em forma humana, né? Então Gideão estava conversando como se conversa com um companheiro qualquer ali.
Ele não sabia quem era. Ele falou, peraí, você está brincando. Não está vendo tudo que está acontecendo? Como é que você fala que o Senhor é conosco? Se fosse conosco, onde é que estão as maravilhas todas que nós ouvimos contar, que os nossos pais contaram? Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí Gideão acordou, peraí. Então é um anjo que está falando comigo, é o Senhor que está falando comigo. Meu querido, minha querida, o anjo do Senhor é o próprio Deus. Quando Gideão ouviu o profeta falar, ele sentiu que seria possível mudar aquela situação, já era Deus falando no coração dele, vai, porque eu sou contigo. Meu irmão, a palavra é o anjo de Deus na sua vida. E você seguindo a orientação de Deus, o entendimento que Ele está te dando, você ganha forças. Humanamente falando, Gideão não tinha força alguma. Ele pertencia a uma família pobre, a mais pobre da terra, e ele era o menor da família. Ele era o filho caçula. Ninguém dava ouvidos ao filho menor. Ele tinha de ouvir e obedecer a todo mundo. Ele era o último que falava e o primeiro que apanhava. Ele não tinha nenhuma autoridade entre o povo, mas ele tinha um entendimento. Era uma pessoa temente a Deus. Vai nessa tua força, disse o anjo para Gideão. Mas que força Gideão tinha? A família dele era a mais pobre, numa terra de miseráveis. Onde ele conseguiu essa força? Ele conseguiu essa força quando ele deu ouvidos às palavras do profeta. Foi naquela hora que ele se embriagou do Espírito Santo. Quando você ouve as palavras de Deus, recebe elas no coração, quando você dá lugar a elas, a sua força pode ser mínima diante do problema que você está enfrentando. Você pode não ter condições nenhuma, mas quando você se dispôs a assistir esse vídeo, a ouvir a pregação da palavra, já era o Senhor trabalhando no seu coração. Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se você tem necessidades, problemas na vida, e quer que Deus os resolva, você precisa ir a Jesus e beber da fonte de águas vivas. Precisa beber da revelação da palavra, porque é ela que é o próprio Senhor Jesus. Quando você bebe da revelação de Deus e você se embriaga, você se enche do Espírito, então você ganha força. Você recebe poder para enfrentar o mal. Nessa hora, você se levanta, toma uma atitude de fé e diz para o diabo, em nome de Jesus, você vai pegar o seu problema, o seu caroço, sua hérnia, você vai pegar sua infecção, sua inflamação, sua dor, sua doença, seja ela qual for, e vai dar o fora da minha vida. E sabe o que vai acontecer? O bicho vai enfiar o rabo no meio das pernas e vai desaparecer, porque você está cheio do poder de Deus. Gideão não se sentia capaz de lutar contra os midianitas. Ele achava que ele não tinha força nenhuma, mas Deus disse que ele tinha. E foi o próprio Deus quem disse que Gideão tinha força. E quando foi que ele recebeu essa força? Quando ele ouviu o profeta falar. Quando é que você recebe força? Quando você ouve a pregação da palavra. Quando é que eu recebo força para enfrentar o inimigo? Quando eu busco a Deus, quando eu leio a Bíblia, quando eu me coloco na presença dele e invoco o nome dele. Você também vai receber forças quando você fizer o mesmo. Procure ouvir a palavra de Deus todos os dias, porque é assim que você vai se embriagar do Espírito, ou seja, vai se encher do poder de Deus. Então, continuando aqui no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Meu irmão, minha irmã, quando Deus te chama e te dá a palavra, quando Ele te coloca diante da palavra e você entende o que Ele está dizendo, Ele toca no seu coração, você sente a presença dEle, nessa hora Ele está te enviando com poder para derrotar o inimigo. Ele está te dando a capacidade de vencer o seu mal, o mal que está te afligindo. Quando você sente de tomar uma atitude de fé, é Deus te enviando contra o inimigo.
E ele não vai te enviar vazio, não. Sem poder, não, de forma alguma. Quando ele enviou o seu Filho ao mundo, quando ele enviou Jesus, ele enviou com a unção, com a capacidade para curar enfermo, expulsar demônio, libertar os oprimidos do diabo. E Jesus nos enviou para fazermos as mesmas obras. Quando você crê na palavra de Deus, você está crendo em Jesus. E ele disse, estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Se ele nos dá autoridade para expulsarmos os demônios, que são os causadores dos problemas, significa que quando nós agirmos conforme a sua palavra, nós ficaremos livres dos nossos problemas, porque vamos expulsar o mal da nossa vida. Então fique atento ao que Deus fala no seu coração. Às vezes ele te chama para libertar a sua família, a sua comunidade. O que Deus te dá para fazer é a sua força. Gideão ainda não sabia, não tinha entendido bem como é que ele ia fazer para derrotar os midianitas. Ele disse, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E Gideão estava olhando para as forças materiais que ele tinha, para aquilo que ele tinha. Não é a capacidade que nós temos, nossa capacidade, que vai derrotar o mal. E sim o poder que Deus nos dá, quando nós cremos na palavra dele. Gideão estava olhando para a sua própria capacidade. E talvez você também ainda não entendeu como fazer para resolver a sua situação, porque você está olhando para você mesmo, para suas forças, para suas posses, para sua capacidade. Mas não é assim que você vai vencer. Enquanto você estiver procurando meios humanos, você não vai conseguir derrotar o inimigo. Gideão não via como fazer, mas então o Senhor disse para ele, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só. Meu querido, porquanto Deus é conosco, nós venceremos. Foi o que aconteceu. Leia depois o capítulo 6, 7 e 8 do livro de Juízes, para você conhecer a história toda. Os midianitas então foram derrotados diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E é isso que nós vamos fazer agora. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, concentre a sua fé. Quando eu estiver orando, você ore junto comigo. Você manda o seu mal embora, porque nós vamos entrar numa batalha contra o mal que está atingindo você. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração para julgar por terra toda a opressão do inimigo. Oh meu Deus, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. E o Senhor está neste momento alegre conosco porque nós estamos botando em prática aquilo que nós aprendemos contigo. A palavra do Senhor, ela manda invocá-lo com a promessa de que seremos ouvidos. O Senhor disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E Pai, o nosso coração está voltado para Ti, e nós clamamos agora pela Tua misericórdia e pelo Teu socorro. Meu Deus, essa pessoa não pode mais ficar oprimida pelo mal. Pai, alcance agora com o Teu poder essa pessoa que está afligida por um mal qualquer. E livra, Senhor, essa pessoa. Eu vou usar a autoridade que o Senhor Jesus me deu. E no nome dele eu amarro agora todo o espírito do inferno. Demônio, você que entrou nessa vida, eu paraliso a tua ação agora. Em nome de Jesus Cristo, eu desfaço a tua obra, eu mando que você saia, vá embora, deu fora e não volte mais. Meu Deus, eu abençoo essa pessoa que orou comigo e determino que ela seja liberta para a glória do teu nome. Assim seja. Amém.